Tudo bem, pessoal? Como vai ficar o mercado de café nos próximos meses? Para começar, vamos entender como está o mercado hoje. Por que a alta do café nas bolsas não fez aumentar o preço do café no mercado físico? A gente tem que entender que o movimento de bolsa, né, não é o movimento do preço em reais, né? Isso explica o porquê que o preço teve aquele movimento de alta tão forte, né? Chegou a bater lá nos 420, né? Registrou num pavio, né? Não foi o fechamento, mas foi um pavio, o novo recorde de preços. E em reais o preço não registrou o novo recorde, né? A gente não teve o rompimento dos R$ 2.800 a saca, né? Então isso explica o porquê. Porque a gente teve o movimento de alta dos derivativos, né, ali no caso do contrato futuro, mas a gente não teve o dólar de novo a 6,30, a gente não teve novamente o diferencial fechado. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque preço em bolsa não é o preço que a gente comercializa o café aqui nas praças. Um outro ponto tratado nessa entrevista foi a questão das tarifas dos Estados Unidos. Assim que elas caírem, o comprador americano vem atrás do café brasileiro. Então quer dizer que se os Estados Unidos retirarem a tarifa adicional, o comprador americano vai vir comprar aqui esse café no Brasil e vai encontrar bastante oferta, principalmente desse café mais demandado para os Estados Unidos, que é um café MTGB acima, né, um café fino. Eu acho que é aqui que está a surpresa desse comprador americano. Talvez ele vai bater aqui nos armazéns, não vai encontrar o café que ele quer, não. Nós já temos uma dificuldade grande na obtenção, na negociação de cafés finos. Nós temos ainda o produtor com uma quantidade relevante, cafés baixos, né, cafés de chão, mas café fino realmente a gente tem aí uma dinâmica de oferta muito, muito restrita, que é a demanda dos Estados Unidos. Então, além de ter menos café ofertado, em nossa tese, os estoques nos Estados Unidos entrariam, né, em um patamar crítico já no final do mês de novembro. Lembrando que o período de maior consumo nos Estados Unidos de café é no inverno. Agora é o período de compra e embarque, que não está ocorrendo. Então, caso a gente tenha a retirada das tarifas, eles vão precisar comprar muito num curto espaço de tempo, onde tem pouco café fino para comercialização. Então, o principal impactado nesta história toda, que eu estou narrando aqui para vocês, é o consumidor final americano, por incrível que pareça. Com relação aos estoques baixos, o analista falou sobre o impacto disso tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um certo alívio, pensando no consumo doméstico, que é essa disparidade, né, entre o preço do café arábica para o café Conilon. E o café Conilon teve uma oferta muito positiva na temporada 25-26. Então, para o consumo doméstico, nós vamos ter blends muito pautados na mistura de Conilon, ou até 100% de Conilon. Então, para o mercado doméstico, a gente não entende que o problema dos estoques apertados no arábica será um fator determinante para o preço no varejo, né? Pensando que praticamente aí 75% do café, na verdade é 72%, se não me engano, do café consumido no varejo, ele é extra forte tradicional. Então esse café você pode modificar o blend, que não haveria assim, uma grande percepção para o consumidor. Mas a gente já vê dados da ABIC apontando quedas no segundo quadrimestre também, aqui de 2025, e a gente, em consulta com os nossos clientes, né, torrefadores e compradores ali para intermediação desses cafés para consumo doméstico, a gente recebe informações que outubro não foi um mês bom de vendas. A gente tem aí um registro médio de 15% de queda nas vendas ali das torrefações, né? Isso não mostra um sinal de resiliência do consumo, né? Os dados apontaram que o brasileiro diminuiu o consumo de café por conta dos aumentos. No entanto, no mercado internacional, ainda não tem registro de queda de demanda por conta dos preços. Lá fora, aí é que a gente acredita que tem o maior nível de incertezas e potenciais para novos aumentos de preço. Pensando principalmente aí nos Estados Unidos, retirando as tarifas do Brasil e do Vietnã, porque ele vai comprar a Robusta Conilon do Vietnã, comprar a Arábica do Brasil para se preparar para o inverno, e também a indecisão ainda quanto à questão do UDR, que é a Lei de Desmatamento Europeia. Já pensou as duas coisas vindo juntas? A entrada realmente do UDR, a partir do dia 31/12 de 2025, ela entra em vigor,
Então, quer dizer, quem são os traders, né, da Europa correriam para comprar café antes da entrada do Judiar e, ao mesmo tempo, Trump retira as tarifas adicionais do Brasil. Aí a gente tem uma mudança completa dos fundamentos referente à demanda. Sobre o mercado físico, o analista trouxe algumas recomendações para o produtor. Primeiro para o Conilon e depois para o Arábica. O produtor de Conilon, ele tem estoque ainda a vender, tem café para vender, está num momento de margem maravilhosa. E aí, erros estratégicos nesse momento podem ocasionar dificuldades futuras de mais longo prazo. Então, a minha recomendação, nesse caso, produtor de Conilon, é imobilizar menos possível o seu dinheiro. Se você está carregando o estoque, por exemplo, de café, é porque você pode também vender esse café e fazer alguma aplicação financeira, você pode fazer algum investimento em melhora de produtividade. Se você está carregando o café é porque você não precisa do dinheiro, né? Vamos partir dessa premissa. Para esse tipo de produtor, você realmente focar em produtividade, principalmente olhando para os próximos anos, e entendendo que nós temos outro player com uma dificuldade vamos colocar assim, como se fosse até um teto de preços aqui para o Brasil, que é a entrada do café do Vietnã. Então fica difícil de você ficar carregando o café Conilon com essa taxa de juros tão alta, com tantas oportunidades de investimento para melhoria de produtividade. Então me parece não fazer tanto sentido assim. Já na questão do café arábica, a gente entende da mesma forma. O produtor que está carregando aquele pouco de café ali de chão, por exemplo, né, e não tem uma irrigação dentro de sua lavoura, me parece que não faz muito sentido, sabe? Acabei de vir agora, hoje está tendo a 49ª, se não me engano, é o seminário de café da Fundação Pro Café, vários trabalhos dali apresentados quanto à questão da efetividade, por exemplo, de investimentos em produtividade, que pode ser manejo de solo, irrigação, entre trocas de variedades. Então eu acredito que esse tipo de situação, apesar da gente aqui na Pine analisar mais o mercado, falar mais do preço, não adianta eu falar para ele, olha, o preço talvez esteja mais positivo em março, em fevereiro, segura o café e vamos vender lá, sendo que de repente tem um projeto que ele pode tocar de irrigação que vai fazer com que ele tenha sustentabilidade no negócio dele em 2027, 28 e 29, que ele pode implantar agora. Então às vezes ele vende o café agora, já trava um pouco do café futuro para também viabilizar esse investimento, faz o investimento em irrigação e garante a longevidade do negócio dele. O que ele quis dizer é que se o cafeicultor precisa fazer algum investimento, como irrigação, por exemplo, e tem café guardado, que utilize o café para fazer um investimento e ter uma lavoura irrigada, para garantir boas produtividades nos próximos anos e poder aproveitar os bons preços que estão sendo praticados, tendo café para vender. Porque o que vai fazer o produtor ter longevidade, principalmente para os anos de 27, 28 e 29, será a produtividade. Provavelmente não será o preço. Porque às vezes não é somente o preço que importa, né? Não adianta ter preço se você não tem o café. Então a gente está preocupado com esse ponto nesse momento. E o que eu estou vendo é produtor ainda segurando o café da safra 25-26, esse mais capitalizado, né? Ou pelo menos virando, né? Desalavancando as suas dívidas. E eu estou vendo ele nada vendido em 26, 27. Então o percentual comercializado aqui da safra 26, 27 é praticamente zero, né? Vamos para não falar que não é nada, nós temos uma estimativa aqui de 3% da safra comercializada 26, 27. Então isso aqui chama bastante atenção. É um sinal arriscado, que o mercado está entrando num modo muito especulativo, talvez até um modo de ganância. E isso costuma não acabar bem. E você, produtor de Conilon ou de Arábica, o que achou desse comentário? Você acha que tem que vender o café, tem que segurar, tem que investir? E olha, você que está gostando desse vídeo e quer de alguma maneira ajudar o canal a continuar produzindo vídeos assim, uma maneira fácil de ajudar é deixando o seu like. E sobre o café de R$3.000? Muita gente questiona, né? Mas e o café dos R$3.000, né? Aqui eu sou bem categórico, eu só acho que só vai existir café de R$3.000 caso o câmbio, a paridade dólar-real, realmente volte a subir R$5,90, R$6, R$6,30. Seria a única probabilidade hoje que a gente vê para essa movimentação de alta. Porque nós temos rupturas pelo lado da demanda, as quais eu já comentei, que não permitem hoje, somente através do contrato futuro e diferencial, o preço ir para esse nível de patamar. É claro que se somente o câmbio desvalorizar e for, por exemplo, para 6,70, a gente pode ter contrato futuro de Nova York e diferenciais no nível que está
que a gente chega nos R$3.000. Mas aí a gente está falando de um fator que não tem a ver com o mercado de café, tem a ver com outras coisas, né? Tem a ver com uma questão da macroeconomia. Pessoal, essa entrevista ficou bem explicativa até pra gente que não é muito aprofundado no assunto mercado, né? Ela está no site Notícias Agrícolas para quem quiser acompanhar inteira. E já que estamos falando de mercado, vamos ver como ele abriu a semana? Nova York ainda acima dos $4 por libra-peso. Em Londres, o Robusta fechou em $4.683 a tonelada. No mercado físico, o preço da saca está girando em torno de 2.400, com destaque para Machado, com 2.450. Conilon está igual à semana passada, nos 1.380. E o tempo prevê alguma chuva essa semana para as áreas cafeeiras. Na quinta, atingindo as matas de Minas, Espírito Santo e o sul da Bahia. E no sábado, a Alta Mogiana, o sul de Minas e o Cerrado. E segue também uma fala da meteorologista Andréa Ramos. Vamos olhar para o mês todo, né? Ele tem também esse suporte ao longo do mês, de uma forma geral, o que está observando, e olha, o modelo já está dando essa tendência para dezembro, e tem janeiro, e tem dezembro, janeiro e fevereiro. Então vamos olhar o novembro suporte com chuvas bem distribuídas aqui nessa parte mais central, que envolve regiões centro-oeste e região sudeste, mantém, apesar dessas chuvas que vão acontecer aí ao longo a partir do dia 12, mas de modo geral, ele está ainda indicando chuvas abaixo da média nessa parte que envolve aqui essas áreas de Mato Piba. Quando a gente olha também para dezembro, ele também persiste com esse indicativo, ele até aumenta a área aqui para o norte de Minas Gerais, pegando também o Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, mas mantém chuvas com volumes, isso já é dezembro, mantém chuvas com volumes significativos aqui nessa parte, nesse eixo que envolve o sul de Minas, boa parte de São Paulo, Paraná, leste, né, principalmente essa parte mais leste de Mato Grosso do Sul. Bom, pessoal, o Café News fica por aqui. Se você chegou até aqui com a gente, não esquece de deixar o seu like e também um comentário sobre o que você achou do vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo Café News aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.